Boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo bem. E dando sequência às atividades do estudo, e como eu disse no nosso primeiro encontro, toda oportunidade que tiver, a gente vai reforçar conceitos que já foram mencionados, vamos explicar, porque a gente está trabalhando como se fosse uma sala de aula, né, na tentativa de fornecer o máximo de esclarecimento. E vocês, tendo dúvidas, fiquem muito à vontade para poder perguntar. Eu acho que até título de emoção, voltou um pouco da tosse próximo à reunião, isso é muito comum. E aí, então, se eu tiver que tirar o microfone aqui para não prejudicar o som de vocês, eu vou fazê-lo. Mas antes, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo a Ele assistência, fortalecimento e luz, não só para nós, mas especialmente para os nossos irmãos que estão em prova, que estão passando por dificuldades. Querido Jesus, benfeitor maior de nossas vidas. Bem sabes, Mestre, da condição de cada um de nós. Por misericórdia do Pai, recebeu a oportunidade de novamente transitar no plano físico, levando adiante a proposta redentora de renovação, de progresso, de aprendizado, que certamente por intermédio da caridade e do amor, há de libertar-nos dos grilhões que por tanto tempo nos mantêm atados aos vícios, às dificuldades, ao sofrimento, aos dissabores. É justamente por isso que pedimos pelos nossos irmãos, que ainda não alcançaram a consciência da dimensão do vosso amor, da dimensão da vossa bondade. Irmãos que já sabem possuírem toda a capacidade, mas mesmo assim se dedicam à prática do mal, semeando dor, sofrimento, embaraços, dificuldades, imaginando que assim hão de apaziguar o que trazem de deletério na intimidade. Ajudai-o, Senhor. Ajudai os nossos companheiros do plano físico que passam por provas, os que desencarnaram recentemente, os familiares que permaneceram subtraídos dos seus entes queridos, os que se encontram angustiados, preocupados com a possibilidade de serem ou não atendidos nos hospitais. Nós pedimos também por aqueles que receberam a incumbência de zelar pelos menores e muitas vezes se perdem no poder, nessas oportunidades que deveriam ser de redenção e não de aprisionamento e de mais compromisso íntimo. Ajudai-os. Ao longo do estudo de hoje, Senhor, que possas, por intermédio dos vossos tarefeiros, atuar em cada um de nós, favorecendo-nos no processo de renovação, na busca do equilíbrio, na busca da paz. Que a vossa luz, bondade e misericórdia envolva-nos agora e sempre. Que assim seja. Bom, como sempre, eu vou fazer a projeção e aí eu acabo não vendo mais a imagem de vocês. Mas se tiverem qualquer dúvida, por gentileza, vocês podem perguntar no chat e a Marília faz as perguntas, ou então pode abrir o microfone e fazer, então, a observação. Lembrando que o título da aula de hoje... Oi, Gigi, tudo bem? Sim. Não resistiu, né? Sim. É isso aí, saudade de você também. Então, deixa eu abrir aqui.
Bom, só a título de esclarecimento, apesar da aula receber o nome O Passe, nós não vamos falar aqui hoje, nós vamos fazer um curso de passe. Não daremos aula sobre o curso de passe. Eu vou recapitular alguns conceitos que já foram mencionados anteriormente, vou passar mais rápido, mas em alguns eu vou dar algumas pinceladas, aprofundando um pouquinho mais. E depois eu vou chegar na vertente do passe, mostrando a atuação do passe na casa espírita e a relação que existe. Me desculpe, gente. E a relação que existe, principalmente na reunião mediúnica. Bom, essa figura ela demonstra a aplicação do passe, algo que a gente não consegue perceber. Porque essa representação desses pontinhos de luz é o fluido espiritual manipulado pela ação do pensamento. Então, mais à frente, quando a gente mencionar novamente a diferença que existe nesse elemento primitivo material, que é o fluido cósmico universal, de uma forma muito sutil, imperceptível aos olhos físicos, porém é matéria essencial de manipulação dos desencarnados, ou então chegando na estrutura palpável, materializada, que nós conhecemos aqui no plano físico. Quais foram as obras, algumas obras que nós utilizamos para poder montar essa aula? Na verdade, essa aula tem algumas coisas que eu já utilizei em outros cursos. Então, nós estamos trabalhando com esse conjunto de obras aqui, que é a Programação Mediunidade de Estudo e Prática, da FEB. O livro base do passe é O Passe, do Giacomello, Medicina da Alma, do Joseph Kleber, psicografia do Robson Pinheiro. Esse aqui é do Dr. Décio, ele é um médico da Associação Médico Espírita Brasileira, Fisiologia Transdimensional. Essa obra aqui, que é muito rica, a Marlene Nobre, doutora Marlene Nobre, já desencarnada, profunda estudiosa das obras de André Luiz. Então aqui você tem um compêndio Obsessão e Suas Marcas, extraído de todas as obras de André Luiz, riquíssima. Além da matéria de Joseph Kleber, que também é um livro bem elucidativo, e o que a gente gosta muito de trabalhar nos cursos de passe, porque é um livro bem sucinto, bem direto, objetivo, que é o Passe, do Luiz Carlos Gurgel. Então aqui são algumas obras que nós utilizamos. Isso que eu vou mostrar para vocês, já é a quarta ou quinta vez que eu mostro, mas é só para poder lembrá-los. Nós temos 3 elementos gerais no universo. O primeiro é Deus. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Resposta está aí, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Depois nós temos o princípio inteligente, espírito com letra minúscula. Ele ainda não é uma individualidade como nós somos. É um princípio, o que virá a ser. Então tem essa definição, nós já falamos sobre ela. E aí eu destaco hoje o outro princípio, que é o princípio material. É o chamado fluido cósmico universal. Tudo no universo está imerso nesse fluido cósmico universal. É a matéria elementar primitiva. Por intermédio dela, nós vamos ter a derivação de todas as outras formas de matéria nos estados mais diversos. Aí volto a destacar. No estado de pura eterização, que é o que compõe o plano espiritual, e nós não conseguimos perceber pelos órgãos do corpo físico, e a matéria mais densa e mais resistente que nós conhecemos. De acordo com o arranjo dessas estruturas,
Corrigiu? Marília disse que a apresentação não estava passando. Ok para todo mundo agora? Ok, Marília. Isso é só para a gente poder ter uma noção, porque quando fala, por exemplo, a gente lê um romance e fala das colunas espirituais, das construções espirituais, do outro plano, e as pessoas ficam sem entender. E quando fala, por exemplo, de um planeta Marte que é habitado, aí já logo se imagina-se marcianos com a estrutura física que nós temos. Não é. A habitação se dá no plano espiritual. A estrutura material que compõe esse universo, vamos dizer, paralelo ao nosso físico aqui, é composto por essa estrutura material numa dimensão imperceptível pelos nossos órgãos, porém facilmente percebida pelos médiuns, principalmente aqueles que têm vidência. Então vamos nos ater hoje à questão do fluido cósmico universal, porque é onde a gente vai falar um pouco sobre algumas situações do passe nas reuniões mediúnicas. Bom, essa parte eu coloquei aqui só a título de ilustração. É uma fala que foi retirada do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Leon Denis era contemporâneo de Kardec. E como todos nós temos livre-arbítrio, Allan Kardec, ele foi escolhido, ele estava preparado no plano espiritual para poder assumir o papel de codificador da doutrina espírita. Então ele se preparou ao longo de sua existência para ser o codificador, o organizador. Entretanto, ele também teria o direito de se negar a fazer isso. Mas a obra já estava pronta. Jesus, como governador do planeta, já tinha estabelecido que aquele era o momento propício para a revelação que deveria chegar por intermédio da espiritualidade maior. Então, Leon Denis é como se estivesse na linha de sucessão. Caso Allan Kardec, por um motivo ou outro, desistisse ou abrisse mão da nobre missão de codificar a doutrina, Leon Denis assumiria. E a Leon Denis e outros homens foram profundos colaboradores desse processo. E aqui numa escrita muito poética, ele nos deixa o seguinte recado, que a lei de progresso, ela não se aplica somente a nós homens, ela é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior. Mas, na escala evolutiva, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Eu estou falando daquele princípio espiritual, o espírito com a letra minúscula, que ele vai transitar no reino mineral. Na planta, a inteligência dele vai permanecer dormindo. No animal, ele vai sonhar. E só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Vamos tentar ver isso aqui de uma forma mais didática. Princípio inteligente. Vou passar rápido que a gente já viu isso aqui. Ele transita no reino mineral. Não é uma individualidade. É apenas um princípio. Então ali ele vai ordenar arranjos atômicos, moleculares, uma energia que funciona. Como se fossem as ligações atômicas, mas não vou entrar em detalhe porque não é o objetivo do nosso estudo. Milhares de anos depois, esse princípio começa a estagiar em outro reino, o reino vegetal. Ali ele já vai ter contato, principalmente. Você tem apresentação do trabalho. Você é livre, quando você for na apresentação, você traz. E agora foi?
Oi. Gente, nós estamos com problemas técnicos aqui, mas acho que vai superar. Eu peço desculpas na garganta aí, mas tá, para vocês aí, tá? Coloca aí na aba apresentação de slide, configurar e selecionar apresentado por uma pessoa. Aqui, ó. Aba apresentação de slide. Deixa eu ter clicado com o dedo. Configurar e seleciona apresentado por uma pessoa. Não estou conseguindo, não. Vamos passar direto que vai dar certo. Bom, só para destacar, nós chegamos então no espírito com letra maiúscula. O espírito, pela sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria, sendo necessário intermediário. Só para lembrar, Deus, princípio espiritual e matéria. Então, o espírito ele não é matéria. E aí, faça essa alusão. É como se ele não tivesse uma forma definida, como nós estamos mostrando aqui na imagem. Para esse espírito aqui, que não é matéria, poder estagiar no corpo de carne, aprender, desenvolver, então, para esse espírito poder desenvolver o corpo de carne, ele vai precisar de um intermediário. Esse intermediário, a Marília já explicou na aula anterior, que ele é chamado de perispírito. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? 2 pontos. Primeiro, que o perispírito ele é originário do fluido cósmico universal. A substância formadora ela é retirada do globo em que o espírito está estagiando. Então, quando estagiávamos no mundo primitivo, a matéria elementar primitiva ali, que aglutinava formando o perispírito, ela era mais grosseira. Hoje, no mundo de provas e expiações, ainda apresenta um teor inferior, mas mais sutil do que nos mundos anteriores. E à medida que nós avançarmos, à medida que nós evoluímos espiritualmente, essa matéria vai se tornando cada vez mais rarefeita. Entretanto, a ligação espírito e perispírito, ela não se desfaz. Então, aqui a gente coloca separado apenas por uma forma didática, para poder facilitar a compreensão. Mas todas as vezes que nós falarmos de espírito daqui para frente, nessa condição aqui, nós estaremos nos referindo a essa associação espírito-perispírito. E aí sim, o espírito consegue comandar o corpo de carne por intermédio do perispírito. Gente, até aí está tranquilo? Está dando problema aqui na minha apresentação? Toda hora eu estou arranhando a garganta aqui, pedindo desculpas a vocês. Quando coloca a apresentação de slide aqui, na minha máquina passa, mas para vocês não está passando. Ô, Fernando, boa noite. Aí em cima, na primeira linha, tá escrito apresentação de slide. Aí do lado, passou. Vai Aqui. Aí, clica aí. Aí você vai para a esquerda ali, ó, configurar a apresentação de slides. Um pouquinho só para a esquerda. Configurar a apresentação de slides. Isso. Aí clica nesse de baixo aí, apresentada por uma pessoa. Aí dá o OK. E manda apresentar de novo. Pode ser que funcione. Então, vamos nessa daqui? Isso. Eu já tinha parado. Tá dando para vocês aí? Ah, tudo bem. Quem sabe, sabe, né? Então, aqui, ó, o que eu tinha mostrado para vocês. Vou recapitular agora aqui, pegar o pique, porque senão a gente não consegue.
Aqui nós temos aqui, ó, reino mineral, depois reino vegetal, reino animal, e chega de o espírito com letra maiúscula, que é o ser imortal dotado de livre-arbítrio. Então, essa é a nossa condição. Já fizemos essa trajetória evolutiva toda para trás. Ninguém regride. Nós vamos para frente. A lei de progresso, todas as criaturas estão submetidas. Então, esse espírito, volto a dizer para vocês, a gente separa assim só para poder explicar de forma didática, mas ele estará sempre associado ao perispírito. Lembrando que o perispírito vai ser mais grosseiro em relação ao mundo que está estagiando. Vai se lapidando, vai melhorando, vai progredindo, e ele então vai avançando na escala. A Marília chegou a comentar na aula passada que algumas de nossas ações, no decorrer das nossas experiências físicas, elas vão deixar marcas no perispírito. Então, tem situações de mau uso da tentativa de suicídio ou utilização de drogas e várias outras coisas, isso deixa algumas marcas no perispírito. E que muitas vezes ele vai recuperar o seu estado de equilíbrio numa outra existência. Então, na maioria das vezes, é necessário o nascimento para que o corpo físico, então, auxilie nesse expurgo. Aí nós vamos entender por que as pessoas têm pontos vulneráveis. A gente faz isso uma estrutura genética, perfeito. Mas o modelo organizador biológico, quem vai fazer a determinação é o perispírito. Então, no meu caso, tem 3 semanas que eu estou com a voz oscilando. Esse é um dos meus pontos frágeis. Então, dependendo de determinada situação, eu sempre vou ter um probleminha nessa área da garganta, na área respiratória. Outras pessoas, às vezes, têm um comprometimento cardíaco, tem outros tipos de comprometimento. Mas, diante do trabalho, diante do cuidado com a saúde, diante do cuidado mental e das oportunidades de crescimento espiritual, nós vamos promover a cura do espírito, que é o ser doente. O corpo é o reflexo disso. Eu não vou entrar muito em detalhe, não, porque senão eu vou passar para aulas seguintes, mas é só para vocês entenderem que aqui que se encontra a matriz. O perispírito. Também por intermédio de se dá entre o plano espiritual e os encarnados. Agora, uma situação importante que a gente precisa levar em consideração é que, muitas vezes, nós somos extremamente influenciados por essas mentes desprovidas do corpo de carne, e às vezes nós não temos a devida percepção. Mas a atuação que se dá é através do pensamento do desencarnado, captado por nós na condição perispiritual, e aquilo se reflete no corpo de carne. Só pegando um pequeno ganchinho aqui, na aula passada, Marília comentou sobre a bicorporiedade, que era uma das características do perispírito. Esse espírito aqui, mineiro de Sacramento, Eurípides Barçanufo, ele tinha diversas faculdades mediúnicas desenvolvidas ao longo da sua vida, e tinha uma delas que era muito interessante, que era a bicorporiedade. É como se ele entrava em transe mediúnico. Então, ele estava na sala de aula, e os seus alunos já conheciam. Ele foi o fundador do primeiro colégio espírita do Brasil, o Colégio Allan Kardec. Então, ele estava na sala de aula, de repente, ele entrava em transe, como se ele parasse, o corpo ficava parado ali, na frente dos alunos, e ele saía em perispírito, ia para regiões mais distantes, para poder auxiliar pessoas necessitadas. E tem vários relatos na cidade, inclusive, de auxiliar em trabalhos de parto,
Quer dizer, ali, através da condensação do seu perispírito, ele materializava e fazia o trabalho de assistência. O corpo permanecia lá no local onde ele estava, em transe. O perispírito, espírito e perispírito, saíam, faziam então as atividades de auxílio e depois retornavam. Obviamente, esse tipo de mediunidade hoje a gente não tem nem relatos, porque eram fenômenos físicos e esses fenômenos eram muito utilizados principalmente para poder despertar a atenção das pessoas. Hoje as comunicações já não são mais dessa forma, mas é só para poder mencionar. E a mesma coisa aconteceu com Fernando de Pádua, no Santo Antônio, uma situação parecida que a Marília relatou. Ele estava no local celebrando, e aí, em espírito, ele vai ao encontro do seu pai que estava sendo julgado. Então aqui, gente, daqui para frente, todas as vezes que a gente mostrar essa imagem aqui, ó, nós vamos chamar essa imagem de espírito. Tá? Então nós temos o corpo que está repousando, e aqui o espírito, o que nós estamos vendo é o perispírito, ele sai para o desprendimento do corpo físico. É onde nós vamos ter as nossas experiências no plano espiritual. Porque muitas vezes nós não lembramos do que se passa no plano espiritual, nós não temos clareza do que aconteceu. Porque as informações que são percebidas no cérebro perispiritual, elas não vão passar diretamente para o cérebro físico. Ao acordarmos, ao voltarmos para o estado de vigília, nós não temos ali os registros, as sinapses estabelecidas para guardar, a não ser que a espiritualidade deseje que você tenha lembrança daquilo, e através de um auxílio magnético, nós vamos então ter lembrança, que é o desdobramento consciente. Mas na maioria das vezes nós podemos ter vagas lembranças de onde passamos, considerando como acordamos. Se acordamos alegres, se acordamos vitalizados, ou se acordamos parecendo que dormimos muito, passamos uma máquina de moer carne, mal-humorado, incomodado, com dores no corpo. Então isso vai mais ou menos direcionar qual foi a nossa condução durante o desprendimento do corpo físico. Alguns médiuns, nós estamos falando no curso de mediunidade, alguns médiuns saem em desdobramento com muita frequência, auxiliando as equipes espirituais em processos de socorro. Por que esses médiuns são importantes? Porque como eles estão vinculados ao corpo de carne, eles produzem uma substância materializada, o ectoplasma, e isso é muito importante para esses espíritos em sofrimento que ainda estão extremamente vinculados à crosta terrestre. Então, eles precisam dessa energia até para eles terem o chamado choque anímico, para dar uma mudança ali na percepção, e aí, a partir de então, eles começam a ser auxiliados. Em alguns casos, eles são conduzidos para as casas espíritas, e ali permanecem até poderem ser novamente assistidos nas reuniões mediúnicas, onde é montado toda uma estrutura em ambos os planos da vida para poder assistir aquele companheiro. E aí depois de assistido, de esclarecido, ele é encaminhado para as colunas espirituais. Então todo o socorro é feito de forma a respeitar o irmão. Não existe o socorro através da violência, através da prisão, da coerção. É sempre feito da forma mais evangelizada possível. Vocês terão a oportunidade de tomar conhecimento de alguns casos posteriormente. Chamando a atenção rapidamente aqui da questão dos fluidos espirituais, são ditos espirituais que são produzidos a partir da transformação que sofre o fluido cósmico universal, por ação do magnetismo, associado aos pensamentos e sentimentos do espírito. O magnetismo, nós, encarnados, produzimos. É uma emanação própria das nossas células, juntamente com o nosso pensamento e sentimento. Então, isso vai moldar esse fluido que nos cerca.
é chamado de fluido espiritual. Nós pensamos o tempo todo. Quando falamos, estamos pensando, quando não falamos, estamos pensando, e isso tudo vai impregnar essa matéria moldável e vai dar ali as percepções do que de fato estamos sentindo. Isso acontece também com os desencarnados. Então, por isso que nós não conseguimos esconder os nossos sentimentos dos desencarnados, que vão perceber ao nosso entorno o que nós estamos desprendendo do nosso organismo. Faz uma comparação aqui muito tranquila, dizendo que é como se o fluido cósmico universal fosse uma água pura. E a partir do nosso pensamento, nós vamos tingindo aquele nosso entorno. Um exemplo disso, e a gente já mencionou aqui, facilmente percebido. Às vezes você chega num ambiente e você não se sente bem. Às vezes a sua cabeça começa a pesar um pouco, você começa a sentir uma compressão na cabeça. Algumas pessoas começam a sentir um mal-estar na região do estômago, que é um centro de força que tem ali o gástrico, e não tem nenhum motivo aparente. E depois você vai descobrir que momentos antes teve uma discussão acalorada naquele local. Às vezes aquele local passou por festas em que rolava de tudo e algo mais. Então, essas vibrações que ficaram impregnadas no ambiente, que a gente conhece como formas de pensamento, elas são captadas pela nossa estrutura perispiritual, pela semelhança. E aí nós temos duas situações a fazer. Quando nós percebemos isso, nós recorremos à prece, e aí, fazendo a prece, nós invertemos o nosso padrão vibratório e dispersamos essas substâncias, ou então nós estabelecemos sintonia. E aí saímos dali irritados, mal-humorados, de mal com a vida, por falta de percepção. Em alguns casos, acontece também de espíritos desencarnados em sofrimento se aproximarem de nós na esperança de serem ajudados. E ao se aproximar de nós, nós vamos sentir a sua vibração. Às vezes sentimos algum tipo de dor no organismo, às vezes a garganta fica com problema, às vezes a cabeça começa a doer. E aí quando a gente tem aquela percepção de que eu não tinha nada, de repente naquele ambiente eu fiquei assim, então eu também recorro à oração, pedindo não para que aquele irmão seja expulso, mas para que ele seja socorrido. Então nós pedimos para os amigos espirituais fazerem um socorro daquele irmão. E quando fazemos isso com fé, esses irmãos também são levados para a casa espírita e ali aguardam o momento de serem assistidos. Gente, alguma dúvida até aí? Tive um pequeno contratempo no início aqui com as apresentações, mas eu acho que está dando para a gente sobreviver. Essa imagem é uma imagem recorrente, mas eu queria só destacar isso. Olha para vocês verem. Essa senhora, esse halo escuro aqui, são os pensamentos. Os pensamentos que ela, uma usina de força geradora, estão produzindo, está impregnando o fluido espiritual ao seu entorno, dando essa vibração escura. E essa vibração escura, essas formas de pensamento, elas não vão se dissipar de imediato, elas vão ficar no ambiente. E outras pessoas, por sintonia, vão captar. E os efeitos serão esses. A não ser que ela faça recurso da prece ou que ela esteja numa outra faixa vibratória, pensando outras coisas. Um exemplo. Você está muito alegre, está tranquila, chega uma pessoa e começa a conversar com você e começa a contar uma história deprimente, uma história deprimente. Quando você assusta, você está mais deprimido que a pessoa. Você entrou em sintonia. Ah, mas então quer dizer que eu não vou escutar a história? Não, você vai escutar a história. Mas você vai escutar a história sem viver a história. Então você mantém uma neutralidade. Não um descaso, uma neutralidade daquilo. Então, seriam essas vibrações. Nós vamos para uma reunião mediúnica para socorrer irmãos necessitados. Nós teremos contato
com essas vibrações, teremos contato com sofrimento, teremos contato com ameaça, uma série de coisas. Mas nós estamos ali para poder auxiliar. Terminou, é feita a prece, é dada a assistência, nós vamos em paz para os nossos lares, levando apenas as lições daquilo que nós devemos nos empenhar para não errar novamente. Então, isso é muito comum. Isso aqui é um salão de reunião pública. E uma coisa muito interessante, que os tarefeiros da casa, eles, ao entrarem na casa, eles têm que ter consciência que eles estão em trabalho mental, mantendo a vibração do ambiente elevada. Então, conversas desnecessárias, situações maledicentes, gracejos, isso tudo acaba dificultando a manutenção do padrão elevado, que a espiritualidade já garantiu e que nós, os tarefeiros, temos que manter. Por quê? Porque nós recebemos convidados, recebemos pessoas necessitadas, pessoas que estão indo na casa pela primeira vez e que não têm a menor obrigação de se comprometer com o pensamento elevado. Nós temos que fazer isso para garantir uma atmosfera de paz. Quer dizer, o fluido espiritual ali naquele salão, ele será impregnado pelos bons pensamentos, pela oração, pelo evangelho, pela luz dos desencarnados presentes, e aí todos serão beneficiados. Essa é a dinâmica. Aqueles espíritos que têm intenção de praticar o mal, de tumultuar a reunião, de criar algazarra, eles não conseguem entrar. Existem faixas vibratórias ao entorno da instituição, das instituições, que fazem essa filtragem. Entra o necessitado, mas aquele que já demonstra um desejo de ser ajudado. Aquele que ainda não quer, aquele que ainda gosta de praticar o mal, que ainda sente prazer nisso, esse dificilmente terá acesso. Então, só para vocês entenderem um pouco desse panorama espiritual que acontece na casa espírita. Reuniões de evangelização para criança, para adolescente. Não são só os encarnados que estão sendo evangelizados. Pelo contrário, o número de crianças desencarnadas é muito maior. E aí a importância de ter essa percepção durante o trabalho que as evangelizadoras desempenham. Uma pergunta aqui. Os espíritos manipulam os fluidos por intermédio dos pensamentos e da vontade? Sim, para os espíritos, o pensamento e a vontade seria o que é para nós as mãos na manipulação das coisas materiais. Então, eles fazem essa manipulação, pegando fluidos, inclusive dos vegetais, dos animais, do ambiente, e faz a manipulação. Quanto mais avançado o espírito, mais fácil ele consegue esse processo. Alguns outros espíritos, eles fazem determinadas manipulações sem ter consciência disso. Exemplo, na revista Espírita, Allan Kardec, ao entrevistar alguns espíritos batedores, eram aqueles que promoviam barulhos nas casas, ditas mal assombradas, ele não sabia explicar como que ele fazia. Ele sabia só que ele fazia. E tinha uma situação muito interessante numa dessas casas, que a senhora que mais tinha medo, que era a que trabalhava na casa, era a médium de efeitos físicos. Ela que fornecia o ectoplasma em abundância para que o espírito utilizasse, manipulasse e promovesse o barulho. Ele não sabia como fazia, não sabia explicar o mecanismo. Ele sabia fazer. E ela era que mais tinha medo e era que mais contribuía. Então, para eles, o pensamento e a vontade é tudo. E para nós também, só que o nosso corpo de carne, ele acaba sendo um grande obstáculo, associado a uma coisinha que a espiritualidade sofredora colocou na cabeça de muitos de nós, principalmente médiuns, chamado dúvida. Às vezes nós temos esclarecimentos precisos, mas a gente fala assim, não, gente, será que isso não é coisa da minha cabeça?
Escutei uma voz aqui agora no meu ouvido, será que não é coisa na minha cabeça? Então, essa dúvida, ela acaba sendo um entrave para muitos de nós que estamos buscando o desenvolvimento da mediunidade. Aqui eu coloquei uma outra imagem, na verdade, tentando representar aqui o que é um pensamento elevado. Ao contrário do que eu mostrei anteriormente, aquela mente turva, enegrecida, é que uma pessoa numa postura de meditação, em oração profunda, em agradecimento, em sintonia, então ela lança ao seu entorno um teor energético que vai impregnar a atmosfera espiritual. Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer Chico Xavier vão relatar com muita precisão que a vários metros de distância do corpo dele, em trabalho, as pessoas se emocionavam, as pessoas sentiam um bem-estar muito grande, as pessoas eram tocáveis. Por quê? Porque ele, através do seu proceder diário, através do seu viver, do seu pensar, ele impregnava o seu entorno. Essa vibração. Existem vários relatos, Divaldo Pereira Franco mesmo conta várias vezes, que às vezes andando ao lado de Chico, sentia um cheiro de rosas saindo do seu peito. E o Chico, muito constrangido, tampava ali a blusa, e Divaldo falava, Chico, mas que cheiro maravilhoso de rosas. Ele falava assim, só se for Detefon. Isso por quê? Porque essa usina geradora de força equilibrada manipulava os fluidos espirituais, promovendo esses prodígios que eram facilmente percebidos. Existe uma entidade espiritual chamada Irmã Sheila, uma enfermeira desencarnada na Segunda Guerra Mundial, e se eu errar aqui no caso, depois vocês vão me corrigir, mas parece que ela desencarna no campo de batalha e o espírito chega para ela e fala, Sheila, minha filha, levanta, não tem tempo para descansar, nós vamos trabalhar. E ela foi convidada a trabalhar na terra do cruzeiro. E conta-se, e isso não é conto, porque já foi presenciado várias vezes, que muitas vezes quando ela chega no local, ela deixa um rastro de perfume de rosas, assim, que não tem jeito de não saber que ela chegou. Então é essa vibração que ela tem, essa mudança que ela consegue fazer no fluido espiritual, obviamente, diante da sua evolução. A gente está tranquilo? A sensação é que eu estou conversando com a imagem do meu computador, eu não estou vendo ninguém, é só a tela do computador. Então é que a gente acha que está todo mundo só da conexão e eu estou falando sozinho. Eu vou te interromper só um pouquinho aí. Com relação ao Chico, graças a Deus eu tive essa oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Realmente é tudo isso que você falou aí, muito mais. Obrigado, Liette. Olha, os fluidos espirituais, eles podem ser produzidos por qualquer entidade espiritual, mesmo encarnado. Cada um de nós emite continuamente vários tipos de fluidos para o ambiente que nos envolve. Como é que a gente faz isso? Pelo pensamento. Então, os fluidos podem ser de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de amor, de simpatia, de pena, de alegria, de compaixão. Isso é que vai determinar. Então, vamos imaginar essa situação aqui, onde a gente começa com um processo de paz. Uma pessoa está em tratamento, deitada numa maca. Essa senhora, ou essa moça, utilizando de amor, de desejo de servir, ela está impregnando o paciente de fluidos salutares. Só que aqui ela não está dando passe sozinha. Atrás nós temos um desencarnado que vai associar o seu fluido ao dela. O fluido dela tem uma característica mais animalizada. O magnetismo animalizado proveniente do corpo físico. E ele, o desencarnado, vai atuar no fluido espiritual. Essa associação, nós vamos ver mais à frente, é o chamado passe misto. Mas o paciente será extremamente beneficiado. Então, esse teor espiritual. Aí vocês vão pensar assim, mas e se ela não estiver totalmente preparada? Se o paciente tiver fé,
e, obviamente, merecimento, o desencarnado vai suprir a deficiência da encarnada na hora de conceder esses fluidos reparadores. Aí, gente, repare o seguinte, a atuação se dará no perispírito, no duplo etérico, e o reflexo no corpo físico. Então, vão se equilibrar as estruturas perispirituais para que, então, equilibre a estrutura do corpo físico. Lembra que eu mencionei para vocês que a doença, a matriz das nossas doenças se encontra no nosso perispírito? E o corpo é o reflexo disso? Então, esse é o processo. Aí que a gente começa a entender por que é importante ter a casa mental limpa, equilibrada. É porque é ela que vai reger todo o complexo. Uma outra situação, e essa imagem eu uso muito, não porque eu gosto dela, mas por falta de outras didáticas disponíveis na internet. Se eu fosse um desenhista exímio, eu com certeza ia fazer todas as minhas artes. Aqui nós temos aqui duas entidades ignorantes, não vamos falar que são maus, mas ignorantes, que desconhecem as leis de Deus, tentando, através de manipulação fluídica, deletéria, prejudicar essa moça. Só que tem um pequeno detalhe, vocês estão percebendo que ela tem um halo de proteção aqui, onde esses fluidos deletérios, extremamente prejudiciais, não vão conseguir penetrar. Por quê? Porque existe uma lei, a lei fundamental dos fluidos, dizendo que os fluidos se unem em razão da semelhança de sua natureza. Então, se ela estivesse numa faixa vibratória de desequilíbrio, se ela estivesse numa faixa vibratória de pessimismo, de raiva, de rancor, obviamente que ela se tornaria acessível a essas emanações fluídicas e o seu mal-estar seria potencializado em demasia. Então, seria potencializado em demasia. Isso é importante que a gente observe. Muito importante isso aqui. Então, os fluidos do mesmo tipo se atraem, os fluidos de tipos opostos se repelem. Então, só para a gente guardar, fluidos do mesmo tipo se atraem, e fluidos de tipos opostos se repelem. Por isso que na imagem anterior, o desencarnado auxiliava a encarnado, porque a intenção era a mesma. Aqui a intenção não é a mesma. Deixa eu contar um caso para vocês aqui, eu vou sair um pouquinho da apresentação. Pior que eu não sei se eu já contei esse caso, se eu contei aí vai ficar feio demais, que vão ser duas situações interessantes. Mas se eu não contei, vamos fazer de conta aí que é o caso novo. Há um tempo atrás, tem um bom tempo, eu participava de um projeto, e um projeto assim, tinha algumas pessoas no projeto que parece que o negócio não era para poder caminhar. Era um projeto de implantação de uma grande escola aqui na cidade, e eu estava à frente desse projeto, que é à frente por 4 anos. E quando vinha o pessoal de fora, para a gente poder reunir, às vezes todas as coisas que eram apresentadas, tinha sempre um ou outro ali que estava criando uma certa dificuldade, mas a gente ia caminhando. Bom, no fritar dos ovos, numa reunião final, onde seria estabelecido a aprovação final, eu descobri uma manobra lá que eu assim, achei extremamente indelicada. Eu não consegui entender o porquê daquilo, já que a ideia era trazer benefícios para a cidade. Não me cabe entrar em detalhes. Mas aquilo me incomodou muito, mas muito mesmo. Sabe, a atitude das pessoas, assim, aquele jogo, vamos usar um termo assim, meio rasteiro, aquilo me causou muito incômodo. E eu lembro que terminou a reunião e eu vim para casa e cheguei em casa, cara fechada, remoendo aquelas coisas na cabeça. Gente, mas como é que pode uma coisa dessa e tal? E a minha esposa havia comprado uns salgadinhos de excelente qualidade, não estou ironizando, não. E aí eu comi aquilo muito rápido, estava com fome, ela saiu.
Passou alguns minutinhos, eu comecei a sentir mal-estar. E um mal-estar bem acentuado. E foi uma situação muito interessante, porque estávamos aqui em casa apenas eu e o meu filho, que na época acho que ele tinha 3 anos de idade. E eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a passar mal ao ponto de deitar no chão. Aí vem a situação difícil, porque o meu filho de 3 anos comigo, e eu passando mal, e aí então eu falei com ele assim, olha André, eu estou deitado aqui, pega o telefone do papai ali que eu preciso ligar para sua mãe. E eu estava assim, muito, mas muito mal. Não estava sentindo dor no peito nem nada, mas a princípio parecia que eu ia infartar. Consegui ligar rapidamente para Marília. Falei, olha, vem para casa urgente, que eu estou muito mal aqui. E ela, preocupada, e ela vai e liga para minha irmã, que morava aqui perto. E a minha irmã chega primeiro. Quando a minha irmã chega, que ela me vê deitado no chão, e eu estava ainda com o André tentando disfarçar a situação que eu me encontrava, ela só olhou para mim assim e balançou a cabeça. Aí eu já entendi. Eu não estava sozinho. Aí a Marília chegou, o Andrezinho saiu, a minha irmã, então, me deu um passe. O amigo espiritual, o mentor que nos acompanha na reunião, manifestou por intermédio dela. E aí tinha uma entidade ligada a mim que estava promovendo todo esse processo. E aí eu, obviamente, vomitei bastante, porque é uma forma da gente liberar esses fluidos deletérios. E a situação, assim, é como se tivesse tirado o mal-estar. Então, eu tomei o passe, ali no caso eu tomei um passe que a entidade estava manifestando, me deu carinhosamente um bom puxão de orelha, porque eu dirijo reunião mediúnica, então eu tinha que estar muito atento a isso. A gente não fica atento só no dia da reunião, a gente tem que ficar 24 horas atento, vigiando e orando. E ali depois eu dormi, o espírito que estava junto foi socorrido, voltou ao normal. O que eu estou querendo mostrar com isso? Não é um ato heróico de minha parte, não. É o que acontece com vários de nós. Mas talvez muitos não tenham tido a oportunidade que eu tive de ter essa assistência e depois, inclusive, de conversar com a entidade na reunião mediúnica. Qual foi o problema? Os espíritos se cercam o tempo todo. Trazer algo de progresso para a cidade incomoda. Estavam o tempo todo ali, interferindo, soprando a orelha de um, soprando a orelha de outro, etc. Mas no momento que eu me deixei levar pela indignação, que eu comecei a acalentar na minha mente pensamentos de reprovação, pensamentos de julgamento, eu estabeleci sintonia. E aí aquele espírito que antes só observava atuar diretamente em mim. Então, isso acontece com muitos de nós. Às vezes, pequenos desentendimentos que nós temos, às vezes, pequenas situações que vão se avolumando, às vezes, dissabores que acontecem dentro da casa espírita, no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, muitas vezes, fruto de nossa invigilância. O que o passe fez nessa situação? O passe, ele afrouxou esses laços de ligação que foram estabelecidos com a minha permissão, e a partir disso a entidade foi afastada e ela foi socorrida. E segundo o relato da médium, a entidade foi socorrida em estado inconsciente, diante do choque vibracional que recebeu dos amigos espirituais que vieram em socorro. Então, só para a gente poder entender a essência dessa situação. E tem vários outros casos, nós temos vários irmãos presentes aqui na reunião, não vou citar nomes, que passam por isso com muita frequência no socorro que é feito. Às vezes tem situações que acha que vai até infartar, e que depois descobre que não era, que era o irmão mesmo que estava precisando de ser ajudado. Gente, ficou alguma dúvida? Não estou querendo deixar dúvidas, não, é só para a gente poder tentar esclarecer.
Tem que a apresentação aqui agora, já perdi lá. Então aqui só mostrando. Oi? Já. Vamos avançando aqui. A Marília mencionou a questão do duplo etérico. Eu vou passar mais rápido aqui por ele. Deixa eu mostrar aqui que vai ficar mais fácil. Essa gravura embaixo aqui é uma gravura de forma didática. Tá? Então, assim, a gente está desmembrando para mostrar para vocês, assim, nós temos o corpo físico, aí nós temos a duplicata energética, chamada de duplo etérico, ou também pode ser o corpo fluídico, que é o resultado da emanação do trabalho de todas as células. É aquela imagem que ela mostrou lá, espargindo luz. E na sequência nós temos o perispírito. Não ficam separados, né? Eles estão ali todos formados. Quando nós desencarnamos, o perispírito se liberta, o duplo etérico ainda mantém de forma residual no corpo físico, porque é o resultado da energia produzida pelas células do corpo físico, e dará origem também ao chamado ectoplasma. Então, em algumas situações, Marília já mencionou, em algumas situações, essa energia ela é dissipada para que o cadáver não seja vampirizado, para que entidades ainda arraigadas a sentimentos de maldade ou muito presas a sensações terra-terra, para que elas não sorvam essas vibrações, maculando então aquele corpo. Então existe uma proteção, a espiritualidade vem, ela dissipa essa energia e fica realmente só o cadáver e o corpo está liberto. Mas existem alguns casos, principalmente quando são casos de suicídio, de mortes provocadas, esses irmãos acabam padecendo, inclusive, esse tipo de sofrimento. Tá? Então, é só para a gente poder ilustrar aqui, já que fazia parte da aula. Aqui tem alguns pontos que eu acho que vale a pena destacar. Fala que o duplo etérico ultrapassa os limites delimitados do corpo físico. Encontra-se muito mais denso, de evolução mediana, encontra-se muito mais denso nos seres de evolução mediana e menos denso nos seres encarnados mais evoluídos. Isso está além da matéria. É uma energia muito tênue. O duplo vibra num comprimento de onda inferior ao comprimento da luz ultravioleta. Ele é quase imaterial. A principal função é estabelecer a saúde e equilíbrio do corpo e é o distribuidor das energias e da vitalidade orgânica. Gostaria de destacar isso aqui, que o duplo etérico é associado à produção de ectoplasma, que é essa energia de caráter animalizado, utilizado na manipulação, inclusive em processos de materialização. Então, todos nós, quando estamos numa reunião na casa espírita, quando estamos concentrados, nós doamos em maior ou em menor escala essa substância, que é utilizada pela espiritualidade para prestar socorro. Bom, aqui nós temos os centros vitais, que eu vou mostrar para vocês aqui, também chamados de centros de força, ou chamados de chakras. Agora que nós estamos começando a entrar na essência da aula do passe. Aonde eles se localizam? Eles se localizam no duplo etérico e vão ter as suas projeções no perispírito. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui nessa figura, mostrando de forma didática aqui, nós temos começando da cabeça para os pés. Então, aqui é o duplo etérico, onde nós temos as projeções, e aqui estou mostrando, esses aqui são as inervações dos neurônios, onde existe aglutinação, são chamadas de plexos. Então, em cima nós temos uma abertura, onde recebe energia, chamada de coronário. Na frente, entre os olhos, nós temos o outro centro de força,
ou chakra, ou centro vital, chamado de frontal. Na região da garganta, onde hoje eu estou com dificuldade para poder pronunciar e com muita tranquilidade, nós temos um centro chamado de laríngeo. É esse aqui. Mais abaixo nós vamos ter o cardíaco. Aqui nós temos o esplênico, nessa região. Aqui, próximo ao baço, nós temos o gástrico, que é onde a gente sente aquela pancada na boca do estômago, aquele frio em contato com vibrações deletérias. E nós temos aqui, próximo aos órgãos sexuais, o genésico. Então, aqui são focos de captação da energia do corpo físico. A gente tinha alguma dúvida até aí? Aqui só mostrando, então, o corpo astral ou duplo etérico, o fluxo de energia, ele penetra, aqui está chamando de chakra, e chega até o corpo físico, acionando todos os neurônios, as suas terminações nervosas, se espalhando por todo o corpo. Vamos imaginar o seguinte, aqui, vamos voltar aqui rapidamente. Nós temos lá na região do coronário, nós temos um acúmulo de energia aqui, proveniente de preocupação, de sabores e etc. E isso vai levar a uma dor na cabeça, salutar, e aí você recebe um passe, e esse passe dissipa daqui a concentração de energia deletéria. Qual que vai ser o reflexo? Você tira a fonte gerada de mal-estar, que estava aqui, o reflexo vai ser a ação física, a cabeça sarou. Na situação que eu relatei para vocês, que o fez comigo, o desencarno, ele aproveitou a minha permissão, porque eu abaixei o meu padrão vibratório de indignação, de questionamentos, etc. Ele impregnou esse tipo de força aqui, o gástrico. Deletou o processo digestivo imediatamente e eu passei muito mal. E aí, com o vômito, eu dissipei essa energia toda acumulada, esse mal-estar. Algumas vezes as pessoas têm diarreia, e também de fluidos equilibrados, tanto da parte da médium que me assistia, quanto do espírito que a acompanhava, eu consegui recuperar. Mas o que ficou dessa história toda foi a lavada de cara carinhosa que eu tomei. Essa daí realmente eu merecia. Então, os centros vitais, ou centros de força, ou chakras do platérico, são pontos por excelência de absorção energética do organismo. E todos eles interagem diretamente ou indiretamente, uns com os outros, em processo de constante permuta. Olha só, é ponto de absorção de energia. Pode ser energia equilibrada ou desequilibrada. Aí que nós vamos fazer a triagem. O que nós vamos dar acesso? Uma outra gravura aqui, que eu acho ela bem didática, então estou mostrando o sujeito em repouso, o corpo físico. Aqui uma pequena projeção, só para poder ver de forma didática, que é o duplo etérico, quer dizer, a duplicata energética desse corpo físico, e o perispírito aqui não está sendo representado. Aqui estão mostrando os centros de força, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, todo da cabeça para os pés. O cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. Essas colorações aqui é a forma como esses centros circulam. Então, eles vão circular, eles circulam desse jeito por energia. Se ele circula muito rápido, ou se ele circula devagar, você está com um desarranjo. E aí o passe vai se encarregar, se bem aplicado, com técnica, com amor, ele vai se encarregar de normalizar o processo. Então, essa é a dinâmica do passe.
é localizar quais centros de força estão precisando de receber energia ou estão precisando de retirar energia para chegar à normalidade. E isso dará reflexo no corpo físico. Agora a pergunta é, por que eles ficam desequilibrados? Por que fica com muita energia circulando ou com pouca energia circulando? Aí nós vamos entrar no passe. Pois não. A pergunta é, o médico pode sentir o desprendimento do espírito desdobramento a partir do pé, um chakra específico? Não entendi nada. O médico pode sentir o desprendimento do espírito em desdobramento a partir dos pés, ou seja, um chakra específico. Entendeu? Olha, eu não vou saber responder essa pergunta imediata, não, porque tem várias situações, né? Alguns realmente... Tem uma obra bacana do João Nunes Maia, Iniciação às Viagens Astrais. E lá conta diversas experiências de desdobramento consciente, das diversas formas de percepção. Fato é que o desprendimento se dará, mas estarão vinculados ainda ao corpo de carne. O perispírito, ele não rompe o cordão fluídico. Agora, a regra para essa saída eu realmente não vou saber dizer como que se dá. Alguns percebem, outros ficam levitando, dependendo se estão dormindo, outros de repente sentam. Então tem várias situações. Eu realmente não vou saber dizer se existe uma forma específica que isso acontece. Acredito que não. Não sei se consegui ajudar. Bom, o passe espírita é um procedimento fluídico-magnético. Então, que vai ter como participação aí o objetivo de auxiliar a restauração do equilíbrio orgânico do paciente. Lembrando que esse equilíbrio se dará do perispírito para o corpo físico. Então, o que nós temos aqui? O Gurgel, na obra que ele trabalha, ele destaca o passe da seguinte maneira: o passe pode ser aplicado por um desencarnado, aí é o chamado passe espiritual. O passe pode ser aplicado por um encarnado, aí é o chamado passe magnético, é o magnetismo. E o passe que é aplicado na casa espírita, que é o passe misto, onde existe a participação do encarnado e do desencarnado. Então, são as três modalidades que nós temos. Aqui eu estou mostrando um exemplo de um passe espiritual. Então, nós temos as pessoas que estão sentadas em concentração, e nós temos os espíritos aqui desencarnados aplicando passe. Quer dizer, através da vontade, eles estão emitindo vibrações espirituais casadas com fluido espiritual para gerar benefício para esses encarnados. Vão nos centros de força, que são os pontos de entrada de energia, normalizando o seu funcionamento, a fim de que o reflexo se dê no corpo físico. Aqui atrás nós temos a figura de duas entidades, talvez não compreendendo o processo, mas são espíritos desencarnados. Aqui eu estou exemplificando o que seria o passe magnético, entendendo que, nesse caso, o passista doa apenas do seu fluido animalizado, o seu magnetismo, em benefício, então, da paciente. A Marília está lembrando que é como se fosse a aplicação do reiki. Então, existe a doação do fluido tal, a doação do seu magnetismo, em benefício da pessoa. E isso feito com amor, feito com técnica, obviamente, esse fluido que está sendo desprendido vai ser reposto, não tenha dúvida. E o passe que é aplicado na casa espírita, que é aplicado nas reuniões mediúnicas, e que não é aconselhado aplicá-lo em qualquer ambiente, porque existe uma situação de preparação também do ambiente para isso. Então aqui nós temos na casa espírita a pessoa
que entra para tomar o passe, nós temos os encarnados passistas do seu fluido animalizado e associado a eles, fazendo essa junção, os espíritos desencarnados, e aí nós vamos ter o passe misto. Então, com fluidos espirituais e com fluidos animalizados. O que vai haver, então, um equilíbrio para os pacientes. Gente, tem alguma dúvida até aí? Então, aqui só uma outra figura didática, aqui, começando da esquerda para a direita, é o passe magnético. Então, nós temos aqui os fluidos vitais desprendidos pelo passista. Ao centro, o chamado passe espiritual. Então, o espírito aqui, no caso, esse encarnado, ele está dando passividade, então o espírito por intermédio dele. E o último aqui é o passe misto. Então, tem as vibrações dos fluidos espirituais, são captados pelo passista, misturados com o seu fluido vital doado ao paciente. Na aplicação do passe, nós temos duas situações muito simples. Nós temos a fase de dispersão dos fluidos deletérios e a fase de doação. Então, olha só para vocês verem aqui. Quando se aplica um passe, nós geralmente começamos por fazer uma percepção aqui no topo da cabeça. Então, aqueles passistas que são mais experientes, ao posicionar as mãos sobre os centros de força, ele consegue, através do que a gente chama de tato mediúnico, ter uma percepção de como estão os centros de força. Por exemplo, se a pessoa está desvitalizada, se a pessoa está sem energia, você sente aquilo gelado, mas gelado mesmo. Então, isso indica que você precisa impor mais energia ali. E quando há acúmulo de energia nos centros de força, fica muito quente. Então, isso é indício para o passista, volto a repetir, não são para todos, aqueles que já têm o tato mediúnico desenvolvido, que tem que ter uma dispersão. Então, a primeira coisa que se faz aqui, nessa técnica, tem várias, mas é fazer a dispersão, começando da cabeça em direção aos pés. Dispersar o quê? Esse acúmulo energético que ali se encontra. Para depois, então, de retirado tudo isso, fazer a imposição de fluidos salutares. Então, essa primeira fase, retira-se os fluidos deletérios, é a chamada fase de dispersão. A segunda fase é a fase de doação. Mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Tem a figura da esquerda e a figura da direita. Já foi feita a dispersão, já limpou todos os centros de força. Agora vai fornecer energias equilibradas para que os centros de força comecem a girar de forma equilibrada e aquilo ocasionar benefício para a pessoa. Na figura da esquerda, o paciente está totalmente receptivo. Percebam que a chuva de fluidos que é projetada nele não se dispersa. Como que ele está receptivo? Oração, confiante, com fé. Então, ele é uma pessoa receptiva. Agora, reparem o segundo. Ele recebe uma chuva e boa parte desses fluidos é dispersado, porque ele não está numa posição receptiva. Ele não está concentrado, ele não está acreditando naquilo ali, ele não está botando fé no passista, ele acha que aquele negócio ali está meio esquisito, ou ele chegou apressado, faltando 5 minutos para acabar a reunião, só para tomar passe. Então, ele aproveitou muito pouco daquele fluido que foi dispensado a ele. Então, a posição receptiva, principalmente quando a gente precisa de ajuda, como quando somos médicos que ajuda, que agora a gente meia, se a gente fica ali vacilante, aí a coisa complica um pouquinho mais. Tá cheio de pergunta aqui. Jesus, então vamos para as perguntas. Perguntaram
quando você estava falando da questão da técnica do passe, misto, magnético, se o passe à distância também seria esse princípio. O passe à distância, ele vai entrar mais para a questão aqui como se fosse o passe espiritual. Quer dizer, a distância, nós, juntamente com os que nos acompanham, através do pensamento, vamos modificar o fluido espiritual, levando benefício para aquele que vai ser assistido. Ele não estará ali na nossa frente, recebendo aquilo proveniente do nosso corpo, mas o nosso pensamento, se com fé e realmente direcionado, ele vai levar o benefício. Então, quando você está na casa espírita e você pede pelos seus familiares, então você pede, você pensa, o que você está fazendo? Você está atuando no fluido espiritual, e ele vai receber. Mas isso vai depender da sua confiança, da sua fé. É isso que vai fazer a diferença. Quando a gente coloca o nome lá na radiação, o nome das pessoas que vão ser beneficiadas, existe uma equipe espiritual que acompanha e que vai prestar assistência. É claro que nesta assistência leva-se em consideração vários fatores, inclusive a ficha kármica do assistido. Então, isso a gente tem que perceber. Às vezes nós chegamos para um tratamento na casa espírita de processos obsessivos que foram instalados há 300 anos atrás e que nós não favorecemos em nada o destravar, e aí nós queremos que aquilo se resolva com muita rapidez. Na nossa cabeça, às vezes, o espírito que nos obsedia, ele deve ser preso, aprisionado, para que a gente fique bem. O processo não é assim. Então, ali existe todo um trabalho de evangelização, um trabalho de mudança de pensamento, um trabalho de mudança de conduta, de mudanças de atitude, para que, então, aqueles laços vão sendo desfeitos aos poucos. Então, a grande mecânica na doutrina é o evangelho terapia. Quer dizer, é o evangelho de Jesus nos mostrando qual o caminho deve ser seguido para que a gente consiga fazer a nossa renovação íntima. A gente não cai na bobagem de pensar que nós renovamos as outras pessoas. Nós não renovamos ninguém. Até porque nós temos muita dificuldade para nos renovarmos. Mas todo o trabalho é feito para cada um de nós. Se você começa a trabalhar na casa espírita, em qualquer frente, e fica incomodado porque você faz muito e o outro que está com você faz pouco, continua trabalhando e deixa o incômodo de lado, porque você precisa disso. Aquilo é para você. Ele tem o tempo dele. Às vezes o que ele está fazendo, que você considera pouco, para ele é muito. Mas tem irmãos que abandonam as frentes de trabalho que são para eles o ponto de reequilíbrio, porque imagina assim, não, mas eu faço isso, eu mexo com aquilo, e fulano não faz, fulano não ajuda e tal. Aí a gente acaba perdendo as oportunidades. Então, doar nada mais é do que se beneficiar, é aprender com isso. Mais perguntas? Ai, Jesus. Vamos lá. Há requisitos para fazer o curso de passe espírita? Eu acho que eles não estão escutando sua pergunta, não. O som não está bom, não. Há requisitos para fazer o curso de passe espírita? Não há requisitos, não. O que existe uma recomendação, olha só, recomendação, não é proibição. Recomendação, a gente tem questão de idade, as pessoas assim, que já estão com menos vitalidade, para não aplicar passe, etc. Mas a recomendação é o médium de passividade. Não é recomendado que ele aplique passe. Por quê? Porque ele pode dar passividade. Então, é uma recomendação, não é uma proibição. Tá? Mas aí você tem, por exemplo, a idade. Aconselha-se acima de 18 anos. E me parece que em torno de 70, mais ou menos, é uma médiazinha assim, que é feita, mas também não tem. Eu já falei do seu João com 75 anos, e, meu Deus do céu, aquilo era igual o Sérgio de Aroeira aplicando passe. Então, não existe. A gente até tem programado cursos aí, era para o ano passado, não saiu para esse ano, mas um curso de passe geralmente é em torno de 4 a 5 horas.
A gente às vezes divide em 2 momentos, então não dá para ser feito aqui via Meet, porque aí realmente são muitas informações, muitas coisas importantes. Mais uma. Partindo do pressuposto de que sempre estamos acompanhados por espíritos desencarnados, o passo considerado somente magnético não é questionável. Eu não escutei a pergunta. Partindo do pressuposto de que sempre estamos acompanhados por espíritos desencarnados, o passe considerado somente magnético não é questionável. Olha, você pode... A questão não é estar acompanhado, a questão é se o espírito vai participar do processo do passe. Se o espírito estiver participando, doando o fluido dele, não é magnético. O sujeito está achando que é só dele, mas não é, tem um acompanhante, o que é muito bom. Mas se o espírito só estiver perto, observando, e houver somente a doação do fluido animalizado, é magnético. Agora, o importante é que tanto um quanto o outro vai gerar benefício ali no paciente. Mais uma. Está me escutando? Agora eu estou. O processo de cura que os discípulos faziam era, na verdade, um passe? Sim. Na verdade, eles conseguiam, através do magnetismo, da condição que eles já tinham desenvolvido de manipulação do fluido espiritual, de promover ali a cura daquelas pessoas. Lembrando que mesmo aqueles que foram curados por Jesus, aquilo já estava na programação. Era o momento final, o arremate da dívida, da prova, porque nenhum deles derrogaria uma lei. A gente sempre fala isso, por exemplo, Jesus, quando ele traz Lázaro à vida, Lázaro não estava morto. O espírito de Lázaro não tinha se desprendido do corpo. Porque se isso tivesse acontecido, o corpo dele entraria num processo natural de desagregação celular, entraria em decomposição. E mesmo sendo Jesus o espírito de hierarquia que ele não poderia derrogar uma lei de Deus. O que Lázaro tinha? Lázaro tinha catalepsia. Aos olhos das pessoas, ele estava morto, em coma. Mas o espírito estava ligado. Jesus, com seu magnetismo, chama ele de volta. E aí, então, o espírito recupera as funções do corpo e ele volta à vida. Percebem isso? Então, a situação toda que é dita assim, a doença nós trazemos no espírito. Nós precisamos modificar. Vou rapidamente aqui para ver se eu consigo ilustrar. Santos Dumont, com seus diversos problemas espirituais, isso está relatado no livro Ícaro Redimido, ele acaba não suportando o peso das provas e ele suicida. Suicida num estado, ele fica no estado de tanta desorganização psíquica que é como se ele fosse fechando o seu psiquismo, assumindo a forma de um ovoide, uma forma disforme. Foi socorrido. Só que ele estava em tamanho desequilíbrio perispiritual que ele não teria condições de coordenar a formação de um corpo. Então, a partir do momento que ele recebe a oportunidade de um novo nascimento, que ele é vinculado à célula ovo através da fecundação, a sua casa mental tão desorganizada não conseguiria fazer ali a divisão celular. Então, aquele corpo virou uma massa disforme e que foi um aborto espontâneo. Mas aquilo já foi o primeiro passo para poder, de parte daquelas energias deletérias amealhadas por ele, ao longo das suas dúvidas, do sofrimento e do ato suicida, o que facilitou. Às vezes, ele precisa vir 2 ou 3 vezes em tentativas frustradas de nascimento, em abortos espontâneos, para poder dissipar toda essa carga desequilibradora aí, amealhada ao longo das escolhas erradas, para depois, então, conseguir formar um corpo
e aí voltar lá eram curados, mas nem todos tinham a cura real. O Natanael Ben Elias, que foi o paralítico curado por Jesus, ele acabou depois indo para a vida, sorver bebida, se envolver com mulheres e tudo mais, porque imaginava que ali ele tinha que aproveitar ao máximo os prazeres da vida. Ali a gente não tem atenção, porque eu estou explicando demais. Faltam 3 minutos. Tem uma pergunta aqui. Qual ação o perispírito no passe? E tem um comentário falando que o médico pode abraçar desde que não tenha manifestação do espírito. Eu acho que as pessoas não estão te ouvindo. Seu microfone, nós estamos fazendo uma vaquinha, comprar um microfone novo para você. O médium de passividade é capaz desde que não permita a manifestação do espírito. É um comentário. Isso, é por isso que eu disse e frisei várias vezes, é uma recomendação, porque não são todos os médios de passividade que têm esse controle, não são todos os médios de passividade que têm experiência para poder segurar um espírito que esteja acompanhando um paciente. E outro é a ação do perispírito no passe. Comentando sobre a ação do perispírito no passe. Lembra que o perispírito somos nós, né? O espírito encarnado. Nós estamos vinculados ao corpo e tem o intermediário aí, que é o duplo etérico. Então, quando se ministra o passe é dado, o perispírito está recebendo, os centros de força, eles estão ali no duplo etérico e vão ter o seu desembocar energético, vamos dizer assim, no corpo físico. Então, é feito a limpeza, porque nosso magnetismo, associado ao espiritual, vai atuar nesse magnetismo deletério que está impregnado no perispírito do paciente. Então, nós vamos fazer a dispersão. E depois de feita a dispersão, vamos fornecer energias salutares. É claro que na condição que nós estamos, de seres muito imperfeitos, nós não conseguimos, numa única aplicação de passe, 2 ou 3, levar a pessoa ao seu estado de equilíbrio. E até porque a pessoa também tem de fazer a sua parte na manutenção disso. Quantos de nós saímos da casa espírita bem, reluzentes, felizes, alegres, e muitas vezes não conseguimos chegar nessa condição na nossa casa? Porque ouvimos um rádio, uma notícia que mexe com a gente, porque tomamos uma fechada no trajeto para casa e aquilo já nos perturba, porque já trazemos para a nossa casa mental as preocupações do dia a dia. Então, esse trabalho de manter a casa mental equilibrada é um exercício que o Evangelho nos convida. Tá? Então, essa é uma parte. Essa fotografia que eu estou mostrando aqui é a chamada o autopasse, a prece. Então, quando nós estamos nos sentindo mal, quando saímos de uma situação daqueles ambientes perturbadores, deletérios, é fazer uma oração, imaginando uma luz muito brilhante, banhando-nos da cabeça aos pés, descendo como se varresse ali em volta de nós todas as vibrações deletérias que vão sendo espargidas. Esse é o chamado autopasse. Peço muitas desculpas a vocês, me bananei muito aqui com a apresentação, a voz melhorou, já não está mais como no início. Se tiverem dúvidas, se não tiver ficado muito claro, a gente estica um pouquinho semana que vem ou nas próximas oportunidades. Tem mais perguntas, Marina? Ficou uma pergunta sem resposta, se há a possibilidade de um passe gerar mal-estar ou desequilíbrio de um chakra. Sim, existe. Se a pessoa não souber aplicar a técnica direito, se ela fizer um sistema de rotação contrário, se ela, por exemplo, concentrar energia demais em determinados centros de força, isso vai criar um certo mal-estar. Mas muitas vezes a espiritualidade ela acaba suprindo essa nossa deficiência, e conta muito com a nossa boa vontade. Então, existem algumas situações em que aquele mal-estar, na verdade, que se tem, é porque a pessoa ela já tem uma sensibilidade.
Então é como se o perispírito saísse um pouco do prumo. Então dá a sensação de que vai ter passividade. Algumas vezes é um processo anímico, em que dá a impressão que um espírito está querendo incorporar, vamos dizer assim, esse termo a gente não usa corretamente, mas é um termo mais conhecido. Mas nem sempre isso acontece. Agora, dependendo do teor de concentração de energia que se impõe, isso pode gerar realmente um certo mal-estar. O que é recomendado na técnica de paz? Depois da imposição de mãos, fazer um leve dispersivo, descendo suavemente da cabeça em direção aos pés, para você dispersar os possíveis acúmulos e aquilo ali ficar equilibrado. Mais perguntas? Eu tinha feito uma lista de perguntas aqui para o final, mas obviamente eu vou deixar para vocês depois, como deve ser a sala de paz na casa espírita, é aconselhável a aplicação de paz fora da casa espírita, todos que buscam a terapia dos passos recebem os benefícios na mesma intensidade, o que fazer quando ocorre indício de incorporação durante a aplicação dos passos, é necessário manter contato físico com o paciente durante a aplicação do passo. Eu vou deixar isso aqui para um curso de paz, e aí dá para a gente conversar com mais tranquilidade. Ficou tudo certo, Fernando, e o pessoal está agradecendo a explicação, os esclarecimentos, gostaram muito. Bom é que a gente nem vê que 1h30 já passou. E aí foi rapidinho, não deu nem tempo da gente falar tudo. Já ultrapassamos 3 minutos aí, já são 9h03. Muitas coisas a gente pode voltar na próxima aula, talvez, e discutir em relação a essa questão aí, até do autopasse, da prece, que vai ser o tema da aula seguinte, de quarta-feira. A próxima vai ser a prece, né? Mas é sobre a prece. Bom, a gente tem que agradecer o tempo todo, porque nós temos a tecnologia e aqui falhou, a peça entre a cadeira e o computador aqui não ajudou. Não sei se foi o Thiago que deu um socorro aí. Mas tem hora que o negócio fica difícil, porque eu estou falando para a tela do computador, o silêncio total, eu falei, gente, será que esse povo desencarnou e eu estou sabendo de nada? Porque eu não desencarno fácil, não, vocês vão primeiro. Então, nessa situação aqui, e às vezes a gente não estou vendo os rostos, então fica naquela dúvida se está claro ou não. Foi o Felipe que nos auxiliou aí a resolver o problema Ô, Felipe, obrigado, viu? Travamento da tela. Já ganhou bônus hora já. Não sei se meu som tá bom agora. Tá nada, nós vamos fazer uma vaquinha, comprar um fone de ouvido para você. Pois é, então eu ia fazer a prece, mas como meu som tá falhando, vou deixar para Fernando, já que a melhorou, então, aqui para lembrar que amanhã a gente tem a reunião de estudo do Evangelho. Vai ser às 19h30, a gente compartilha o link também nos minutos antes dos grupos de estudo. Lá. Não sei se é microfone. Então, vou deixar para o Fernando mesmo fazer a prece. Muito obrigada. Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Então, gente, vamos fazer a nossa prece, então. E agora, na prece, nós vamos mentalizar o autopasse. Ou então, nós vamos mentalizar o passe para aqueles que nós queremos beneficiar. O nosso pensamento atuando em benefício dos que nós amamos e daqueles que nós prejudicamos e, graças a Deus, não lembramos, mas são nossos irmãos em caminhada. Jesus, querido irmão e amigo, mais uma vez, aqui estamos com o coração em festa, agradecidos pela oportunidade de juntos aprendermos um pouco mais das leis de nosso Pai, do vosso Evangelho, da revelação da doutrina espírita. Por isso pedimos pelos nossos companheiros queridos, por aqueles que já convivemos no passado
que por equívoco não soubemos aproveitar, muitas vezes até os prejudicamos. Como não lembramos e não temos ainda o que fazer, fazemos o pedido por eles, para que nos perdoe e para que nos auxilie no processo de reparação, direto ou indireto. Pedimos pelos nossos entes queridos, por aqueles que já desencarnaram, por aqueles que estão distantes, que sejam beneficiados com as nossas vibrações de amor e com o nosso desejo de saúde e paz. Pedimos também pelos nossos dirigentes e governantes. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nas linhas de frente, nos hospitais, nas áreas de saúde, mantendo dentro de suas possibilidades o equilíbrio e a paz para aqueles que estão em prova. Rogamos, Jesus, pelos vossos tarefeiros, a fim de que os nossos irmãos que ainda se mantêm na escuridão sejam ajudados enquanto é tempo, enquanto o planeta transita para a regeneração. Que nossa Mãe, Maria Santíssima, com seu manto de luz, amor e bondade, não nos deixe fraquejar. Pelo contrário, insufla em cada um de nós, a todo instante, o otimismo, a alegria, o desejo puro de servir e, sobretudo, a certeza de que dias melhores virão para todos nós. Se conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Que assim Gente, muito seja.